Boa noite. Mais um culto que nós vamos fazer da Escola do Alicerce Bíblico, onde hoje nós vamos discutir um assunto bastante interessante, que é a respeito da natureza do homem. Então, queria que você ficasse bastante confortável para fazer perguntas, se for o caso. Nosso culto tem duração de 1 hora. E você pode encontrar todas as gravações dos nossos cultos no YouTube. E você vai encontrar o nosso canal no site da igreja, que se chama Igreja de Interlagos, tudo junto.com.br. www.igrejadeinterlagos.com.br. E você também pode nos seguir nos nossos canais de redes sociais, Facebook e Instagram. Então, fique à vontade, vamos começar o nosso culto. Queria que você fechasse os olhos um minutinho, só para fazermos uma rápida... Senhor Jesus, nós te agradecemos por esse momento alegre, feliz, onde nós podemos nos reunir e contar com a tua presença. Abre os nossos corações para que possamos entender profundamente a tua palavra. Esteja conosco e com os nossos irmãozinhos na internet. Em nome de Jesus, amém. Muito bem. Eu tenho essa missão hoje de começar uma série com vocês de estudos bíblicos que vai tratar basicamente da natureza do homem. Então, eu vou tentar dar uma abordagem um pouco teológica e um pouco científica sobre esse assunto, ok? Então, se você tiver perguntas, você pode fazer no final, porque nós estamos fazendo uma gravação, evidentemente. Aí, assim que eu terminar a gravação, aí a gente abre para perguntas, tá ok? E se você está nos ouvindo pela internet, você pode fazer perguntas e encaminhar. Lá no site tem um lugarzinho que você pode encaminhar as perguntas para a gente e a gente vai ter o máximo de prazer em responder as suas perguntas, tá bom? Eu vou usar aqui o eSword na versão revista corrigida fiel, e como os textos são poucos, hoje não são muitos textos, eu vou colocar esses textos para vocês aqui no ar, tá ok? Então vamos lá. A natureza humana. Essa parte 1 é porque eu vou falar hoje basicamente da origem e do destino do homem. Então é disso que nós vamos tratar, a origem e o destino do homem. Então fica aí essa pergunta. Qual é a origem humana? Vamos tentar entender esse aspecto. Só que para a gente poder começar a conversar, vamos abrir lá em Gênesis, capítulo 1, 26 em diante. Eu vou colocar aqui o eSword e vou abrir, vou fazer a leitura aqui no eSword mesmo, tá ok? Só um segundinho que ele está abrindo. Ótimo. Então, vamos compartilhar a tela. Então, você que está aí do outro lado deve estar vendo aí o compartilhamento. Vou aumentar a letra aqui só para facilitar quem está no celular poder enxergar. Então, vamos lá. Gênesis capítulo 1, verso 26 até o final. Então, ele fala assim: E disse Deus. Na realidade, essa palavra Deus aqui, ela, no grego, ela tem no grego não, perdão, no hebraico, ela tem um outro significado. A gente pode até ver aqui, vou tentar mostrar para vocês, no dicionário Strong's, essa palavra Deus é esse H430. Tá vendo ali? Não sei se você está enxergando, mas esse Deus, na realidade, é a tradução para Elohim. Elohim significa
o plural de deuses, ou o plural de Deus, que seja deuses. Tá bom? Então, você pode procurar lá no dicionário Strongs, você vai ver que no hebraico, essa palavra Elohim é deuses. Mas vamos lá. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Elohim, ou Deus, o homem à sua imagem. A imagem de Elohim, ou Deus, o criou. Homem e mulher os criou. E Elohim, ou Deus, os abençoou. E Deus lhes disse, frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra e sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus, eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto, que dê semente, ser-vos-á para mantimento. E todo o animal da terra, e toda a ave dos céus, e todo o réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde será para mantimento. E assim foi. E viu Deus quanto tinha feito, e eis que era muito bom, e foi a tarde e a manhã do dia sexto. O próximo texto básico que nós vamos usar é o Gênesis 2. Então vamos ao Gênesis 2, do verso 4 em diante. Vamos tomar um certo cuidado aqui com essa palavra Senhor. Está vendo essa palavra Senhor no 2:5? Antes da gente começar a leitura, eu quero fazer uma verificação com vocês. Essa palavra Senhor no 2:5. Vou baixar um pouco mais aqui. Então é esse H3068 no dicionário Strongs. Essa palavra Senhor é, na realidade, Yehoval. Ou, para nós aqui, que usamos a palavra Jeová. Tá ok? E a palavra Deus, aqui no 43, é o Elohim. Então, quando ele falar Senhor Deus, é Jeová Elohim. Ok? Lembre-se que Jeová é o Deus do Velho Testamento e Elohim são deuses lá no Velho Testamento. Então vamos voltar aqui no 4 e vamos começar a fazer a leitura usando a ACF. E estas são as origens dos céus e da terra quando foram criados no dia em que Jeová Elohim fez a terra e os céus. E toda a planta do campo que ainda não estava na terra, e toda a erva do campo que ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. Agora vem o que a gente quer conversar. E formou Jeová Elohim, o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas. Essa palavra soprar também tem um significado muito importante para nós. Tá bom? Um dia a gente vai ainda falar sobre essa palavra soprou. Em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. E plantou Jeová Elohim um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus, e o Jeová Elohim fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar
o jardim e dali dividia e se tornava em 4 braços. O nome do primeiro é Pisson. Este é o que rodeia toda a terra de Havilá, onde há ouro. E o ouro desta terra é bom, e ali há o obdélio, e a pedra sardônica. E o nome do segundo é Gion, este é o que rodeia toda a terra de Cuxê. O nome do terceiro é Tigre, este é o que vai para o lado oriental da Assíria, e o quarto é o Eufrates. E tomou Jeová Elohim o homem e o pôs no jardim do Éden para lavrar e guardar. E ordenou Jeová Elohim ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E disse Jeová Elohim: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Havendo, pois, Jeová Elohim formado da terra todo o animal do campo e toda a ave dos céus, e os trouxe a Adão para este ver como lhes chamaria. E tudo que Adão chamou a toda alma vivente, assim foi o seu nome. E Adão pôs os nomes de todo o gado e as aves dos céus e todo o animal do campo, para o homem não se achava, mas para o homem não se achava ajudadora idônea. Então Jeová Elohim fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. E disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Portanto, deixará o homem o seu pai e sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, o homem e sua mulher, e não se envergonhavam. Muito bem. Eu vou agora fazer várias referências a esse texto, para que vocês entendam aonde que nós queremos chegar. Então, deixa eu voltar aqui para você. Está aqui, beleza. O homem, então tá aí, essa natureza é a natureza humana pelo olhar bíblico, né? Olhando-se as referências bíblicas. Esse homem tem algumas características que eu gostaria de diferenciar aqui para vocês, né? O homem, ele é formado ou criado, tanto faz, né? Não faz para a gente nesse estudo, não faz muita diferença usando a palavra criado ou formado, tá ok? Então, tanto faz para nós nesse estudo a palavra criado ou formado. Então, o homem é formado com uma distinção básica das outras criaturas. Tá certo? Muito interessante. Qual é a primeira distinção que nós temos que observar? Antes de eu falar sobre isso, tem um detalhe que talvez eu vá discordar um pouquinho da teologia tradicional, né? Eu particularmente, tenho algumas divergências com a teologia tradicional, mas nesses dois textos a gente observa aqui, ao meu ver, duas criações. A primeira criação, o homem e mulher, no Gênesis 1, ali do 26 em diante. O segundo, ele cria um homem, este homem faz algumas coisas, aí depois ele cria a mulher proveniente da costela do homem. Ok? Então nós temos, a meu ver, duas criações. Algumas pessoas dizem que em Gênesis 1 ele está falando de uma maneira genérica e em Gênesis 2 ele está falando de uma maneira mais detalhada. Eu discordo disso. Eu discordo.
E eu vou mostrar para vocês por que eu discordo. Tá bom? Então vamos lá. Qual é a diferença entre o homem formado das outras criaturas, dos animais, dos répteis, das aves, dos insetos, dos protozoários, das bactérias, dos vírus? Qual é a diferença entre o homem e o macaco? Qual é a diferença entre o homem e o elefante, ou a girafa, ou o gavião? Existe uma diferença muito importante. Uma não, algumas. E eu vou pontuá-las aqui para vocês. Primeiro, o homem de Gênesis 1, 26, 27 em diante, ele é semelhança. Está lá dito. É imagem e semelhança. Então essa é a primeira diferenciação aí. Os animais não são imagem e semelhança. Essa é a primeira diferença. Segundo, lá em Gênesis 1, 27, você vai ver que o homem foi criado ao mesmo tempo que os animais. Ou seja, no mesmo rol, na mesma sequência de criação, o homem foi criado. Então Deus criou os animais, primeiro ele criou a terra, criou o céu, criou os luminares e papapá. E aí ele criou os animais e logo em seguida ele cria o homem e a mulher, juntos. Ele não faz primeiro o homem, depois a mulher. Ó, vou mostrar aqui para você, tá? Vamos voltar aqui, né? O que acontece aqui? Só um minutinho. Eu sou meio problemático com informática. Então tá lá, Gênesis 1, quer ver lá no 27? Ó, e criou Elohim, o homem, a sua imagem. A imagem de Deus criou, homem e mulher os criou. Tá aqui, ó, ao mesmo tempo. No versículo anterior, ele falou, façamos o homem a nossa imagem. Não, antes. No 25, e fez Elohim as feras da terra conforme a sua espécie, o gado conforme a sua espécie, todo réptil da terra conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. Aí, no verso seguinte, na mesma sequência, não teve uma parada nem nada. Façamos o homem nossa imagem conforme a nossa semelhança e domine sobre os peixes e tal, não sei o quê. Então, vamos dizer assim, no mesmo pacote de criação, Deus foi lá e criou homem e mulher ao mesmo tempo. Vamos para Gênesis 2, do 4 em diante. Tem algumas coisas importantes que a gente precisa lembrar. O homem é feito daquilo que não presta, né? Então ele faz aqui, ó, no verso 7, ele fala assim, e formou-os Jeová Elohim, o homem do pó da terra. O pó. Eu queria saber quem é que gosta de pó. Eu queria saber o que o pó representa. Percebe aí? O pó representa sujeira. O homem, ele é criado da sujeira, do pó da terra, das entranhas da sujeira. Eu costumo fazer uma brincadeira, né? Quem é que gosta? Que mulher que gosta de ver pó em cima dos móveis? Imagina que a sua esposa está lá limpando o pó dos móveis. Ela pode estar limpando a poeira que poderia ser formado alguém, porque é pó, não é assim? É só uma brincadeira, por favor. Muito bem. Voltando a falar sobre este homem que foi feito alma vivente. Ele foi feito alma vivente e foi colocado dentro de um jardim que Deus construiu. Então, imaginem, Deus construiu o homem, depois ele construiu o jardim, aí depois ele colocou o homem lá no jardim para lavrar e guardar,
E ainda falou assim, olha, você pode comer livremente de todas as árvores. Aí ele fala assim que não pode comer de uma determinada árvore. E aí passou-se mais um tempo, né? Ah, passou-lhe mais um tempo, pediu para Adão colocar o nome, né, em toda a alma vivente. Aí ele foi lá, deve ter levado um certo tempo para fazer isso. Imagina a quantidade de animais que não existe para Adão ter ido lá e colocado. Só então, Deus cria a mulher da costela de Adão. Então, esse Adão, ele é feito de pó, coisa ruim, coisa que não presta. Ele fez um assopro esquisito lá nas narinas do Adão. Lembra que eu falei, ó, aqui, ó, essa palavra aqui, ó, soprou, esse sopro aqui, ó, ele tem um significado, né? Vamos ver aqui no Ara. Vamos pegar aqui, ó, o verso 7. Gênesis 2, 7. Vamos ver as palavras. A palavra soprou. Ela vem, aqui, ó. Vem de nefesh. E depois vem da palavra nefesh. O que significa nefesh? Muito bem. É um sopro. Só que tem alguns estudiosos que dizem que esse sopro, ele também, essa palavra nefesh, também pode ser traduzida por flatulência. Então, existe aqui uma conotação interessante, né? Então, ele foi lá e soprou uma flatulência nas narinas do homem. Vou tirar aqui, vou colocar essa. Então, há uma certa dúvida aí, né? Já que o homem é feito de pó, de sujeira, não existe nenhum problema de soprar flatulência dentro das narinas. Bom, continuando. Segundo ponto, ele colocou também este homem lá no Éden. O primeiro homem lá de Gênesis 1, esse homem não foi colocado lá no Éden. Lá pelo menos não diz. Esse aqui foi colocado no Gênesis, no Éden. E outra, aqui a mulher ela é criada a partir de Adão. Lá não, lá ele cria os dois ao mesmo tempo. Então, dando continuidade aqui, esses dois textos, vou voltar aqui, só interromper para mostrar a minha cara aqui. Então, estou eu aqui de novo. Então, esses dois textos, para mim, eles são distintos. Então, são formados aí duas criações distintas. Certo? Então, nesse contexto, eu vou chamar de criação 1 e criação 2. Criação 1 porque é Gênesis 1 e criação 2 porque é Gênesis 2. Tá certo? Algumas coisas interessantes. O primeiro, ele é dominador e ele é livre no meio de uma grande criação. Percebe? Lá em Gênesis 1, 26 em diante, esse homem, ele é dominador, ele domina sobre tudo. Esse segundo homem, ele não, ele é frágil. E ele é colocado dentro do Éden. Tá certo? Ele não tem contato com os demais homens e mulheres. Ele fica lá dentro do Éden. Percebe como isso é muito interessante? Então a gente precisa tomar um certo cuidado para não acreditar em tudo que se fala por aí. Estou mostrando os textos para vocês, né? E daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre no que eu acredito, como é que eu enxergo as coisas, tá certo? Muito bem, então vamos lá. Falar da natureza humana é analisar a evolução, ou pelo menos a teoria da evolução. Não posso deixar aqui de lado isso. Eu tenho que falar sobre a teoria da evolução. E mais precisamente da teoria da evolução de Charles Darwin, né? E eu vou aqui colocar as minhas convicções.
Ok? Como vocês, a maioria de vocês aqui sabe, talvez quem está nos assistindo pela internet não saiba, mas eu sou físico. Sou formado em física e tenho mestrado em física nuclear. Ou seja, eu tenho algum conhecimento de ciência. E aqui a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Eu não quero aqui ficar jogando confete sobre mim. Eu só digo isso porque eu quero que você entenda que quem está falando não é uma pessoa que não tem conhecimento científico. Eu tenho. Mas vamos lá. Quando o homem é formado, também é formado quase que em paralelo o restante dos animais. Porém, cada um conforme a sua espécie. Você viu lá em Gênesis 1. Então fica aí essa palavra espécie. O que significa espécie? Eu vou dar uma definição de espécie aqui para vocês. A espécie, uma determinada espécie, e eu acho que o pastor Valdo também está aí. Deixa eu ver se o Valdo está. Pastor Valdo está aí também. Ele pode até me ajudar, porque ele é um engenheiro florestal e ele entende dessas questões aí de espécies e aquelas coisas lá. Então, espécie é uma classe de ser vivente que tenha características comuns e tem a capacidade de se propagar indefinidamente no tempo, ou seja, se multiplicar, sem mudar as suas características principais. Tá certo? Então, por exemplo, vou dar o exemplo de um cachorro. Você pode pegar um cachorro e melhorar algumas características desse cachorro. E aí você vai ter uma raça, né? Mas a espécie continua sendo cachorro. Ele pode ser um Dachshund, pode ser um Pinscher, pode ser um pastor alemão, pode ser um dog alemão, pode ser um fox paulistinha, mas todos eles são cachorros. E normalmente, quando você tem a mistura de raças, eles continuam se propagando ao longo do tempo. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, da mula. Talvez aqui vocês não saibam o que é uma mula. Uma mula é uma espécie, é um tipo, eu não sei direito o nome que se fala isso, mas é mais ou menos uma espécie de um cavalo, tá certo? Não é bem um cavalo. É uma espécie híbrida. É uma espécie híbrida. Aí, tá vendo? Pastor Valdo sempre me ajudando. Obrigado. Essa hibridez aí veio de uma égua e de um jumento. Então, quando espécies diferentes né, se cruzam, eu vou gerar, então, um híbrido infértil. Por exemplo, a mula, ela não se reproduz. Ela é estéril. Aliás, eu tive uma mula já. E eu adorava a mula que eu tinha, porque ela cavalgava, era muito boa para cavalgar. Então, uma égua que cruza com o jumento produz uma mula, que por sua vez não pode se reproduzir. Portanto, a mula não constitui uma nova espécie. Percebe? Então, a espécie, a característica de uma espécie é justamente se propagar ao longo do tempo. É se reproduzir. Né? Mas veja só, Deus, ou o Criador, ele colocou uma barreira aí entre as espécies, para que elas não se cruzem. Percebe? Existe uma barreira. Né? Não dá, por exemplo, para você cruzar, sei lá, um tigre com um elefante. Isso não é possível. Mesmo que você faça isso in vitro, você pega um espermatozoide de um tigre e um óvulo de elefante e tenta cruzar, não dá certo, isso não funciona. Existe uma barreira aí, uma barreira biológica, eu sei lá que nome que se dá isso aí, faço ideia. Não sou da área de biologia, mas não é possível, tem uma barreira. Né? E isso daí impede o surgimento de novas espécies. Né? Então, fica complicado, né? Você pegar, por exemplo,
um elefante e tentar cruzar com uma girafa. Não dá, não vai surgir uma nova espécie desse cruzamento. Por quê? Porque as características são muito diferentes, existe uma barreira. Né? Você consegue cruzar espécies próximas. Né? Você pega lá uma mula e um cavalo e um jumento. E são espécies próximas, mas não vai surgir uma nova espécie, porque tem uma barreira aí. Né? Uma barreira biológica que faz isso. Então, nós precisamos entender que a ciência, e agora eu vou falar um pouco da minha área, a ciência ela se baseia em fatos, em comprovações. Né? As argumentações científicas, elas têm que estar bem estabelecidas. Por exemplo, eu preguei aqui há uma semana, eu falei aqui sobre a vida fora do planeta Terra, né? E eu expliquei o porquê que é difícil ficar sabendo se tem vida fora do planeta, e dei toda a explicação. Você procura aí no YouTube que você vai encontrar essa pregação minha. E eu faço ali algumas digressões interessantes. Pega lá. Agora, a ciência ela se define por fatos, conhecimentos comprovados. Não dá, por exemplo, para você fazer ciência por suposições. Uma suposição dentro da ciência, ela tem que te estimular a buscar um fato. Mas a suposição por si só não constitui um fato. Tá certo? Vou dar um exemplo aqui da minha área de radiação. A minha especialidade é medidas de radiação. Então teve uma senhora, teve um sujeito lá no começo do século XX, final do século XIX, esse sujeito desconfiou que uma determinada pedra ela emitia algum tipo de emissão esquisita lá. Aí ele fez um teste, ele pegou essa pedra, colocou próximo de um filme fotográfico e deixou alguns dias. Quando ele revelou esse filme fotográfico, ele percebeu que tinha uma mancha no meio do filme. Aí ele fez experimento de novo, viu que tinha outra mancha. Ou seja, aquela pedra produzia alguma coisa esquisita para ele. Hoje a gente sabe que é radiação, um tipo de radiação. A gente chama de BG, background. Né? E por suposição, ou seja, supondo que aquela pedra tinha algum tipo de emissão, ele foi atrás de entender aquilo. Até que ele chegou num modelo que explicava aquele tipo de radiação. Né? Então, logo em seguida, surge um outro sujeito chamado Ernest Rutherford, que vai lá, faz um experimento quase que parecido, e ele consegue definir algumas coisas importantíssimas. A base de toda a física atômica que nós temos hoje surge dos experimentos desses caras, que supunham alguma coisa, foram atrás, encontraram fatos, então aquilo que eles supunham deixou de ser teoria, passou a ser um fato. É assim que a ciência funciona. Então, toda vez que um cientista supõe alguma coisa, a suposição ela não é uma evidência, ela não é uma comprovação. Ele tem que ir atrás, buscar, né, um fato que comprove a sua suposição, a sua evidência. É assim que funciona a ciência. Né? Então, eu vou ler aqui algumas afirmações que eu fiz. A ciência ela define-se por fatos e conhecimentos comprovados, o que dificulta em muito as diversas teorias da evolução das espécies. E existe uma em especial que é chamada Teoria da Evolução das Espécies de Charles Darwin. Né? E, infelizmente, essa teoria continua sendo teoria, ela não é um fato. Assim como existem outras teorias de evolução. Por exemplo, algumas já foram descartadas. Né? Então se descarta, porque você
a ciência anda e você acaba descobrindo coisas novas. Então tinha lá uma, por exemplo, chamada evolução espontânea. Tinha um sujeito lá que chamava, você pega lá um pedacinho de pano e coloca lá umas migalhas de pão, joga num canto que de repente aquela sujeira, aquele pano que não sei o quê, de repente vai se tornar um rato. Lógico, né? Os caras não faziam ideia de que o rato podia ir lá à noite, né? Comer aquela. Então eles acharam chamado de geração espontânea. Caiu por terra. Por quê? Porque depois se descobriu, fazendo-se uns experimentos um pouco mais apurados, com técnicas diferentes, você descobre que aquilo não funciona. E existem outras teorias da evolução. Uma delas é do Charles Darwin. O Charles Darwin, ele fez umas expedições pelo mundo afora e começou a analisar determinadas características que são parecidas entre as espécies. Então, se você pegar um primata e um ser humano, você vai perceber que esses dois têm características interessantes e muito parecidas. Mas mesmo assim, não existe um elo de ligação entre um primata e um ser humano. Não existe isso, não foi encontrado. Não existe um fato que faça essa ligação. Então nós temos que tratar a teoria de Charles Darwin não como um fato, mas como uma teoria. Percebe? Por exemplo, vocês já ouviram falar da teoria da relatividade, né? A gente chama de teoria da relatividade, mas a teoria da relatividade não é mais teoria, ela é um fato. Tanto é que nós chamamos de relatividade geral e relatividade restrita. Até determinado tempo atrás, nós chamávamos de teoria da relatividade geral e teoria da relatividade restrita. Depois de alguns fatos encontrados e comprovados, nós deixamos de chamar de teoria da relatividade geral. Nós passamos a chamar relatividade geral, sem a palavra teoria, porque achamos fatos. A teoria da evolução de Charles Darwin é uma teoria. Por quê? Porque não existem fatos que façam a ligação de que uma bactéria, no começo da formação do planeta Terra, conseguiu evoluir gerando todas as espécies que nós temos no planeta. Percebe? Existem suposições. Boas suposições. Não podemos falar mal. As suposições não são ruins, são boas. São fortes. Mas não temos fatos. Ora, pelo menos para a questão de que um primata ou um ser primitivo evoluiu em determinado momento e se transformou em homem. Isso aí não existe, falta esse elo. Né? Deixa eu ler aqui para vocês. Alguns pressupostos científicos são tidos como provas. Esse é o problema. Não podemos pegar um pressuposto científico e falar isso é uma prova. Eu não posso pegar um crânio de um macaco e colocar perto de um crânio humano e falar, olha como eles são. É impossível que este não tenha gerado este. E por que não foi o contrário? E por que não foi o homem que gerou o macaco? E por que é o macaco que gerou o homem? Percebe? A gente sempre puxa a sardinha para o nosso lado, não é? Tá certo? Por quê? Porque estamos no topo da inteligência, não é? Então, alguns pressupostos científicos são tidos como provas científicas para se tentar encontrar uma solução para a aparente semelhança entre algumas espécies. Chamam isso de evolução. Sempre que se pressupõe uma evolução, tenta-se encontrar um elo perdido entre as espécies. Não existe esse elo perdido entre um primata e um ser humano. Percebe? Não dá. Não existe, por exemplo, um elo perdido entre um dinossauro e um elefante. Não existe um elo perdido entre
um dinossauro e uma galinha. Não existe. Existem suposições, claro. É possível, talvez. Vamos ficar no campo da possibilidade. Mas fato não tem. E a ciência sempre trabalha com fatos, né? Ok? Vou dar alguns exemplos aqui. Talvez, não sei se a Eliette está presente. Tá, né? Talvez, Eliette, você possa me ajudar aqui em algumas coisinhas que eu vou falar agora, porque você manja desse assunto, né? Você quer ver uma coisa interessante? O homem teve evolução no conhecimento, aqui, ó, e muito pouco na sua forma. A sua forma física mudou muito pouco de 2.000, 5.000, 10.000 anos atrás, né? Eu vou dar um exemplo, por exemplo, que é o caso do osso, um ossinho chamado cóccix, que é um ossinho que tem lá no finalzinho da coluna vertebral. É o último ossinho, né? Alguns cientistas creem, veja bem, que eu estou usando a palavra crer, não é fato, é crer, né? Que esse osso é uma remanescência da cauda de um primata após a evolução. Então aquele ossinho lá dá a impressão de que continuaria como sendo uma cauda de primata. Percebe? Então, por exemplo, o caso da mama do homem e da mama feminina. O homem tem mama? Tem mama. Então quer dizer que o homem e a mulher, eles compartilham de um mesmo caminho evolucional? Pode ser. Tudo bem. Veja a semelhança entre a mama masculina e a mama feminina. Existe alguma semelhança? Existe. Mas não existe uma comprovação, um fato que comprove isso. Percebe? A gente pode supor, mas uma suposição não caracteriza uma evidência. Ok? É que nem disco voador, né, gente? Lembra que eu falei da semana passada sobre a vida fora do planeta? Não existe. Existe suposição. Pode ter? Pode, beleza, pode ter vida cheia lá nos confins do universo. Que a gente não tem como saber. E a gente não vai saber por uma questão de velocidade da luz, que eu expliquei isso na terça-feira da semana passada. Mas essa suposição constitui um fato científico? Não. A mente humana pode ser criativa o suficiente, um monte de coisas a gente pode pensar. Mas a gente só vai ter certeza se nós tivermos um fato. Percebe? E até hoje nós não temos esses fatos. Estes supostos elos perdidos não constituem uma prova de uma possível evolução. Por enquanto, não se pode provar a existência de um único ser do qual derivou todas as espécies. Não foram encontradas evidências que diz que a ameba tal virou um peixe, que depois virou um réptil, que depois virou um primata e que depois virou um ser humano. Deu para entender? A gente pode pensar o que a gente quiser, mas evidência nós não temos. Me desculpa se eu estou te decepcionando, mas é verdade. O dia que nós tivermos evidências fortes, aí eu vou mudar meu pensamento, meu raciocínio. Mas por enquanto não dá para mudar. A teoria da evolução, ela tem algum fundamento? Tem. Ela é forte. Não estou dizendo que não é forte. Lembra que eu falei da criação espontânea lá? Como é que é? Evolução espontânea? Né? Para um determinado momento da história, aquilo era forte, era sério. De repente, não é mais sério. Deixou-se de crer naquilo.
Porque as evidências provaram que aquilo não servia. A mesma coisa pode acontecer com a teoria da evolução, embora a teoria da evolução de Charles Darwin é uma teoria boa, não é ruim. Percebe? Mas não deixa de ser teoria, porque não tem fatos. Né? Então, eu até poderia aqui falar um pouquinho, até pedir para o pastor Valdo fazer depois uma pregação sobre design inteligente. Não é a minha praia. Eu não entendo muito de design inteligente, mas é um negócio interessante o design inteligente. Pelo que eu já li, pelo que eu conheço, talvez o Valdo vá fazer aí uma próxima palestra sobre esse assunto, o design inteligente. Mas eu queria aqui colocar para vocês uma ideia minha, uma ideia que eu tenho, tá certo? Que talvez tenta aí nos fazer entender um pouco melhor essa questão da teoria da evolução de Charles Darwin, né? Então, a teoria do design inteligente, ela refuta a possibilidade de que o DNA humano é resultado de evolução. Tá? É nisso que versa essa teoria do design inteligente. Ela refuta isso também. E eu tenho a minha teoria. Imagine um grande container, uma caixa bem grande. Lá dentro dessa caixa contém muitos caracteres. Sabe aqueles caracterezinhos que usavam antigamente para imprimir livro? Imagina que você tenha lá milhões e milhões e milhões de caracterezinhos, lá, dos diversos tipos. Né? Letra A, letra B, letra C, tudo. Tem um monte de caracteres lá. Imagina um container numa caixa bem grande, onde tem milhões e milhões e milhões de caracteres. Tá certo? Assim, muita coisa, muita coisa. Aí, de repente, um vento sopra. Mas o vento sopra tão forte que essa caixa derruba todos os caracteres que estão lá dentro. E de repente a gente olha para o chão e vê aquele monte de caractere derrubado e espalhado pelo chão, e a gente percebe que ali está escrita toda a obra do William Shakespeare. Mais ou menos isso é a evolução. Deu para entender? É assim que funciona a evolução. Isso pode acontecer? Pode. Sim, sem problema nenhum. Agora, eu tenho certeza que isso vai acontecer? Não tenho. Quantas vezes eu vou ter que virar a caixa, o container, com todos esses caracteres, até que eu tenha a obra completa de William Shakespeare escrita lá? Percebe como a teoria da evolução, ela é tão frágil quanto essa teoria que eu acabei de colocar para vocês. Percebe? Lógico que isso é uma brincadeira, né? Não é uma coisa séria que eu estou falando. É só uma brincadeira para a gente poder tentar entender o tamanho desse negócio. Quanto à teoria da evolução das espécies do Charles Darwin, né, eu particularmente trato essa teoria apenas como teoria, nada mais do que teoria. Percebe? E não como um fato. Porém, essa teoria merece investigação e merece estudo, porque ela é forte. Né? Por enquanto, eu fico com a minha fé. Como cientista, eu prefiro fatos e evidências do que pressupostos amplamente aceitos. Não é porque toda a comunidade científica aceita um pressuposto é que eu vou tomar aquele pressuposto como fato. Não. Isso não dá para fazer. Né? O fato é que a teoria essa teoria do Charles Darwin, ela tenta unir o irracional com o racional. A teoria do Charles Darwin tenta pegar o homem racional e fazer com que ele tenha vindo de algo irracional. Mas uma coisa aí é fato. E aí eu tomo como ciência. E você vai gostar do que vai ouvir agora. Tenho certeza que você vai gostar. É fato. Existem evidências, tanto escritas, né,
por documentos como por testemunho de que Jesus veio unir o homem a Deus. Não dá para dizer que isso é uma teoria. Não dá para dizer que Jesus é uma historinha. Não. Existem evidências, existem fatos que corroboram com a existência de Cristo. Deu para entender? Se você pegar lá o Flávio Joséfo, que é um dos escritores do começo da era cristã, ele era um judeu, Flávio Joséfo, escreveu sobre Jesus. E tem outros escritos, a própria Bíblia, e mais coisas ainda, e mais evidências. Então, a Bíblia ela é um registro importante, é um fato. Jesus veio, e ele veio como homem. Além de ter vindo como homem, ele morreu. Ele morreu numa cruz. Além de ter morrido na cruz, ele ressuscitou. Isso é fato também. Não é uma evidência. É um fato, não é um pressuposto, é um fato. O homem, ele foi criado por um Deus raivoso e cheio de imperfeições. A gente tem estudado isso nas quintas-feiras. Venha participar dos cultos de quinta-feira, que você vai estudar conosco essa doutrina que fala que o Deus do Velho Testamento não é o mesmo do Novo Testamento. Jesus veio revelar um Pai amoroso. No Velho Testamento nós temos um Deus raivoso, cheio de fúria, homem de guerra. Não vou estudar isso aqui agora, porque não é objetivo. Mas o homem, ele é criado por um Deus raivoso, cheio de imperfeições. E aí Jesus faz a união deste imperfeito, deste homem imperfeito, ao Pai, que é um Deus perfeito e único, através dele, de Cristo. E aqui eu vou dar um codinome para Cristo. Cristo, o revelador. Você sabe por que eu chamo de Cristo, o revelador? Porque lá em João, capítulo 1, e eu vou mostrar aqui para vocês, eu vou compartilhar aqui, vou mostrar o porquê que eu chamo de Cristo, o revelador. Vamos lá em João, no capítulo 1, no verso 18. Ele fala assim: Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o revelou. Então, Cristo é o revelador. Isso sim é um fato, corroborado por documentos, corroborado por historiadores. Vários historiadores, um deles é o caso do Flávio Joséfo. Cristo tomou sobre si a natureza podre do homem, que foi criado podre por Jeová, Elohim, que foi soprado em suas narinas flatulência, podridão. E Jesus foi lá e nos faz herdar a perfeição. E ele dá então um destino digno ao homem. Um destino ao qual a lei não conseguiu fazer. Vou fechar aqui para eu continuar. Você está entendendo? Cristo, ele foi lá e reverteu o destino infernal do homem. O destino do homem era um inferno. Ele foi lá, fez a reversão disso. E nos deu herança junto ao Pai. Então, eu, como cientista, eu digo o seguinte: pela fé, eu sou filho de Deus. Pela fé, eu tenho acesso ao Pai. João 1,12. Depois você lê lá. Pela fé, nós somos constituídos novas criaturas. Eu sou nova criatura. Está lá em 2 Coríntios,
5,17 e Gálatas 6,15. Percebe? Esse é o nosso destino. O nosso destino é ir com Cristo ao seio do Pai. Não é mais ir para o inferno junto com o diabo e os seus adoradores. Agora nós temos paternidade verdadeira. Uma paternidade de um Deus amoroso, um Deus bondoso, um sujeito que nos dá dignidade. Este sujeito se chama Pai. Esse sujeito foi revelado por Cristo. E Cristo nos une ao Pai através da sua obra redentora. Então eu termino aqui a primeira parte desse estudo. Depois nós vamos falar mais ainda sobre o homem. Eu queria dar aqui uma conotação científica para esse estudo. Eu não sei se eu consegui, mas eu espero que vocês tenham entendido o que eu falei. Tá bom? Deus abençoe a todos. Só um segundinho para eu terminar.